Entra aqui no Face também. Para você que acompanha a Rádio Estúdio Mix RJ, falando com Luciane Santiago, confiram, vai ser um prazer ter você conosco. Não é mesmo, Luciane? Olá, boa noite. Aqui quem está falando é Luciane Santiago e estamos no nosso bate-papo de toda terça-feira, aqui direto da Rádio Estúdio Mix RJ. Você que está nos ouvindo através do www.radiostudiomix.com e que você que está conosco também através do meu Instagram, Luciane Santiago RJ, e também através do Facebook, Rádio Estúdio Mix RJ. Sejam todos bem-vindos. E nós temos hoje aqui uma ilustre convidada que tá linda, maravilhosa, Coronel Aziza. Coronel, está me ouvindo? Boa noite. Sim, tô ouvindo muito bem. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, graças a Deus, tá tudo certinho. Graças a Deus. Tá linda. Ah, obrigada. Me produzir, né? Afinal de contas, o público merece. Então, gente, vamos falar um pouquinho da Coronel Aziza? A Coronel Aziza é ex-diretora da DAS, da DAS, né? Ex-diretora da DIP. Ex. Oi? Botou tudo ex, né? É a carreira da gente, né? E não, tem muita coisa ainda, né? Ainda vem muita coisa ainda pela frente. Ela não para, gente. Quem conhece a Coronel Aziza sabe que ela não para, né? Da DIP também ficou de frente para a DIP, foi instrutora do Cefap, né? E da APM, né? Isso, Academia de Polícia Militar Dom João VI, onde a gente forma os nossos oficiais. Então, gente, o assunto de hoje é a força da mulher na PM e a importância do trabalho realizado com famílias de policiais vitimados. É esse o nosso bate-papo hoje com a queridíssima Coronel Aziza. Coronel, antes de começarmos com as perguntas, você gostaria de fazer passar algumas informações, falar alguma coisa antes? Não, na verdade, queria só agradecer a Deus pela minha vida, pela nossa vida. Sei que a gente está vivendo um momento bastante difícil, complicado, mas eu tenho certeza que o tempo vai passar, isso tudo vai ser resolvido e a gente vai continuar vivendo e a nossa vida vai ser muito boa. A gente precisa sempre ter pensamentos positivos e achar que vai tudo melhorar para que as energias fluam nessa direção. Gente, essa é a Coronel Aziza, entendem? A energia da pessoa. Por isso que eu me apaixonei por essa mulher desde a primeira vez que eu conheci a Coronel, né? E ela começou a falar das necessidades que estavam tendo, porque foi um momento muito conturbado, né? E ela, mas você tem como fazer? Eu falei assim, não, a gente já tem, a gente vai atrás do sim. E o sim Deus proveu, né? E as coisas foram ocorrendo, foram dando certo. Mas ela sempre acreditou muito e essa positividade dela fez muita diferença. Bom, Coronel, quem foi a Aziza quando entrou para a PM e quem é a Coronel Aziza hoje? Algo mudou com tanta experiência? Claro, a cada dia a gente vai mudando. Eu lá há 30 anos atrás, porque esse ano eu completei 30 anos de corporação. Antes de entrar para a corporação, eu fiz faculdade de comunicação social, tinha uma cabeça muito para frente, era uma pessoa muito questionadora, e eu entro para a academia em 1990, numa fase de transição entre a ditadura militar, né, e também aquele momento da Constituinte de 1988, com novas mudanças, perspectivas. Então, eu fui realmente moldada, muita coisa aconteceu e a gente foi trabalhando, se adequando, se adaptando à corporação. Como a gente vai conversar um pouquinho ao longo da live, a questão, né, de que eu fui a segunda turma de oficiais femininos, né? A gente teve as precursoras que sofreram bastante, a questão da adaptação do sexo feminino na corporação,
várias mudanças e tudo mais, até que a gente consegue hoje, né, desde 1993, a gente faz parte de um quadro único. Isso fez toda a diferença para a gente se colocar ao longo de toda a carreira. E daí todo mundo conseguiu, as mulheres conseguiram se empoderar e se destacar e conseguiram chegar ao comando, né? Nós tivemos várias mulheres que comandaram e estão comandando, e se Deus quiser, quem sabe até uma comandante geral no futuro para aquela que quiser o desafio. Porque esse desafio eu digo, não, muito obrigada. Mas sem dúvida nenhuma, é muito difícil, né? E eu já estou cumprindo os meus 30 anos, eu acredito que eu já tenha realmente cumprido com a minha etapa ainda na ativa, agora passando para a inatividade. Ficou muito louvor, diga-se passado. Mas são 30 anos com muitas experiências, muitas situações vivenciadas, muitos desafios vencidos, muitas vitórias, claro que decepções também, porque isso é comum na nossa vida, mas o que a gente precisa é, diante da decepção, diante do que não deu certo, reavaliar e seguir em frente. Eu não posso ficar presa no passado, lamentando e chorando. Eu preciso ver o futuro, me projetar, novas perspectivas. Isso é que é o mais importante, e é a dica que eu dou para todo mundo, né? A gente vive momentos, uma hora um momento mais tranquilo, uma hora um momento mais favorável, e diante dos desafios e das situações complexas, complicadas e difíceis, respira, acredita naquele lá de cima e segue em frente. Nossa, arrasou, hein? Quem anotou aí? Quem sentiu daí essa energia? Porque eu tô sentindo essa energia daqui. Só dá um pause aqui, porque não para de entrar comentários, e é muito comentário, é muito coraçãozinho pra Zias, é muita mensagem. Deixa eu tentar ler alguns, pelo menos. Gente, eu não vou conseguir ler todos, porque uma hora passa muito rápido. E eu tenho muitas perguntas para fazer pra Ziza, né? Que eu recebi aqui. Vamos lá. Isa Cris, Cunha, Dulce. Uau. Botou batalhadora pelas pessoas especiais, né? A Amanda também entrou. A Ziza Pioneira escreveu a Rosemary. Espoleta Fest também mandou tchauzinho aqui, fez coraçãozinho. Nestor também tá aqui com a gente. Brunner SL, Coronel Aziz é uma bênção. Sônia Paz e Amor também bateu palminha aqui. Tem muita gente aqui na live, gente. Espera aí. Olha, tem gente botando olhinho de coração, a Leise, nossa, Felipe também tá aqui conosco. A Cláudia Clécius botou aqui, muito bom chegar à reserva, super bem como você, amiga. Ela escreveu isso aqui. Manda um beijo pra ela aí. Beijo para todo mundo, obrigada àqueles que estão disponibilizando o seu tempo para ouvir um pouquinho a gente, né, Lu? É verdade. Peraí, deixa eu só ler mais um pouquinho aqui. A Clínica Psique escreveu: Coronel Aziz é exemplo de uma mulher militar empenhada na carreira e sempre ajudando o próximo. Eu sei disso. Eu pude comprovar isso por diversas vezes, não é mesmo, Coronel? Nossa, a gente realmente fez um trabalho muito bom na diretoria de assistência social. Eu fui diretora de assistência social em diversos períodos, né? Mais ou menos perfazendo 6 anos e meio para 7 anos. E foram muitos os desafios. Nossa questão maior era a falta dos recursos em razão de toda a burocracia que o Estado nos exige para que a gente cumpra, né, compras, doações, etc. E a gente conseguiu contar com a colaboração dos amigos, de pessoas como você, Lu, que chegou num momento muito importante. Eu me lembro que você chegou para a gente em 2016 para 2017. Foi. Ajudou muito, porque foi um momento bem complicado, foi um momento assim que mexeu muito com as pensionistas, por conta da dificuldade do governo nos pagamentos, e a gente conseguiu, com uma campanha também junto aos coronéis amigos, a gente conseguiu mobilizar. Falar em coronel, Aziza, te interrompendo, Coronel Márcio Rocha está aqui, parabéns Luciane e Aziza pelo protagonismo. Forte abraço, Coronel. Ana Paula botando coraçãozinho também. Obrigada. Cunha Dulceida falou, a senhora ainda tem muito a dar, né? Muitos beijinhos, né? Mandou beijinho para você. Ângela Gastaldi botou, é um prazer. Já seguindo vocês.
Verdade, sempre dispostas. Nossa, gente, infelizmente, eu não vou conseguir ler todas as mensagens, tá? Porque senão eu não vou conseguir fazer as perguntas para ela. E é assim, o Instagram é assim, quando chega uma hora, ele fecha totalmente. Então, a gente não consegue dar continuidade depois que fechou, já era. E todos os comentários, Felipe escreveu a DAS, D-A-S, né? Faz um trabalho muito bonito que serve de exemplo para todas as outras diretorias. A gente vai falar um pouco sobre a DAS, né? Tem aqui também uma pessoa comentando, Coronel Aziza sempre forma... Gente, é muita gente falando. Coronel Aziza sempre foi uma profissional exemplar e comprometida com a família do policial militar, Luiz Carlos Almeida. Galera, deixa eu te explicar uma coisa. Assim que eu finalizar a live, eu vou salvar e ela vai ficar salva aqui no meu Instagram. Quem perdeu, não conseguiu assistir, amanhã pode ver de novo, pode assistir. Mas todos os comentários, curtidas, perguntas, somem, desaparecem. Vocês precisam recolocá-los para que a Aziza e eu depois possamos, né, entrar ali e responder cada um devagarzinho. Ó, a Aziza é um exemplo de amor de vida. Gente, Aziza, o pessoal te ama demais, hein? A partir de hoje também, quem quiser, pode entrar em contato comigo quando precisar de alguma coisa. Tem muita gente que ainda faz contato, muitas pessoas me pedem ajuda. Eu imagino. Pedem para conversar um pouquinho. A gente sempre fez um trabalho de ouvir muito o policial. Eu sempre acreditei que o policial não é um RG, né? Sempre acreditei que ele é um ser humano. Inclusive, nas minhas aulas, eu sempre falava, nós somos pessoas cuidando de pessoas, trabalhando com pessoas. Então, é isso que a gente precisa ter em mente. Por isso que o trabalho sempre fluiu, pelo respeito, consideração, pela preocupação com o ser humano. Às vezes, o ser humano está passando uma dificuldade, ele não é mau profissional, ele só está passando por uma dificuldade. Aí a gente acolhe, entende o que é e ajuda a superar para que ele possa produzir. Esse sempre foi o meu norte de trabalho. Eu sempre tive as portas do meu gabinete abertas para que as pessoas viessem, conversassem. Então, a gente conseguia, pelo menos, ouvir e dar um direcionamento, né? Eu me lembro também, uma parte que foi muito legal, muito boa. Mas, Coronel, vamos lá. A gente está numa rádio, a rádio.com, né? Tá o Brasil todo ouvindo e lá fora também, além daqui no Instagram e além do Facebook da rádio. Mas muita gente não sabe o que é DAS, o que é DAS. DAS, Diretoria de Assistência Social da Polícia Militar. É um órgão que foi criado já há muito tempo, né? A Polícia Militar foi criada em 1809, então lá vai 211 anos de existência. E a Diretoria de Assistência Social já existe há bastante tempo também, já estamos em mais ou menos 58 anos de existência. E o que acontece? Ela vem para dar um suporte aos policiais militares e seus dependentes. Porque a gente sabe que o policial militar se arrisca, ele está sempre com a vida em jogo, né? Ele trabalha muito proteger. Como qualquer ser humano, ele tem dificuldades, a família tem dificuldades. Sim. Então, a ideia da diretoria é acolher o policial militar e acolher a sua família, né? Não só quando o policial militar é vitimado, mas de um modo geral, né? Dando orientações, encaminhando em processos. A gente desenvolveu e hoje em dia ainda desenvolve vários projetos sociais para atender os órfãos da Polícia Militar ou filhos independentes. A gente tem ações ligadas a casamentos, porque é muito importante essa estrutura familiar para o policial militar que sai todo dia. Ele precisa dessa retaguarda em casa. Então, a diretoria tem toda uma preocupação com esse público. Claro que a gente acaba, por dificuldade de recursos, direcionando mais a nossa atenção. Hoje eu nem sou mais a diretora, mas a ideia continuou e o trabalho continua sendo feito. A finalidade continua. Sim, os meus sucessores abraçaram a ideia que a minha antecessora, a Coronel Viviane, estabeleceu junto comigo. Na época eu era subdiretora dela. Então a gente criou um direcionamento e até hoje ele continua e cada vez melhorando mais. E a ideia é isso, porque o policial, gente, se aproveita que está o Brasil inteiro ouvindo, o policial ele é muito importante na nossa sociedade. E a gente precisa elogiar, agradecer e dar apoio, porque ele serve para nos apoiar enquanto cidadão.
Então é fundamental. As pessoas às vezes ficam com algumas antipatias ou resistências, mas não, ele faz parte do sistema, é importante e super necessário, né? Então, É isso aí. é isso. Vamos lá, mas como diretora da DAS, qual foi o seu maior desafio? Olha, a diretoria é um desafio todo dia, porque nós entramos para... Mas qual te marcou mais? Eu acho que teve algum que deva ter te marcado. Você pode comentar sem falar o nome? Não, então, a gente, quando entra para a academia da polícia, a gente entra para ser comandante de batalhão, a gente entra para a visão do combate à criminalidade. E a diretoria mexe com um assunto completamente diferente, que é o quê? A vida do policial, a integridade dele, a família dele. Os desafios eram diários em que sentido? É você não ter os recursos e havia a necessidade e, por outro lado, aquela precariedade, né? As vulnerabilidades que o policial e a família dele nos trazia. Como lidar com isso? O que falar? Porque tinha horas assim que a gente ficava assim, meu Deus, o que eu falo para essa família? Né? Receber uma família que o policial perdeu as pernas, ou que o policial virou um paraplégico, tetraplégico, ou outros acidentes que o incapacitam e que ele passa para invalidez, alguém que era forte, alguém que sustentava a casa, que dava todo o norte da casa, de repente falta. E aí? E aí nós recebíamos essa família. O que falar para essa família? Como conduzir essa família? Como colocá-la de novo, né, numa rotina mais ou menos adaptável, numa rotina assim, no entendimento de uma vida que segue, que há ainda muito a se viver e que eles precisam renascer, eles precisam se readaptar, né? Se reinventar, né? Então, eu acho que esse foi o desafio maior, a gente acolher aquela família, sem ficar com pena, sem ficar de anhanhã. Não, olha, aconteceu, bola para frente, precisa disso, daquilo, agilizar tudo que a gente podia agilizar em termos administrativos para que ele chegasse a acessar seus direitos e continuar vivendo, acreditando, com fé. Eu vou citar um projeto que a gente fez, que a mãe é a Adnéia Trubas, que está provavelmente nos atendendo. Acenda aí, Adnéia, se você estiver aí, ela é a mãe, eu e a Viviane viramos madrinha, e como madrinha a gente acolhe, que foi justamente o projeto Renascer, Servir, Proteger. Está aqui a canequinha, né, que eu fui presenteada com essa caneca do projeto, que foi uma atividade muito positiva, que foi justamente possibilitar a que esses policiais vitimados, que estavam entendendo que não tinha mais vida para eles, terem uma atividade esportiva e se redescobrir, ganhar nova autonomia. E hoje a gente tem atletas, né, paralímpicos, medalhistas. Isso foi um ponto muito positivo, né? Então, para o pessoal que está me assistindo, que faz parte desse projeto, um super, hiper beijo, né? Saudades de todos. Espero que vocês continuem firmes e fortes para frente, porque a vida é assim, né? Um novo renascer. E tem que continuar. Atleta de Cristo. A Amanda Rocha botou, sou grata a vocês por isso. E tem várias pessoas entrando aqui, gente. Infelizmente eu não vou conseguir ler tudo, porque senão eu não vou conseguir fazer as perguntas que eu recebi aqui para passar para a Coronel. Vamos lá para a próxima, Coronel? Vamos? Quantas pessoas, amor? Vamos lá. Bom, você também esteve de frente para a DIP. Quais foram os desafios enfrentados na DIP e o que é a DIP? A DIP é a Diretoria de Nativos e Pensionistas. Esse ano, ela mudou de nome a pedido dos nossos inativos, que pediram para ser chamados de veterano, porque achavam o nome inativo muito pesado, né? Como se você parasse a vida. E os veteranos não. Sim. É alguém que foi ao combate, sobreviveu ao combate e continua... honrado, como vida, né? Com novas perspectivas, novas atividades, mas enfim. Então, lá na diretoria, a questão maior era burocrática mesmo, porque a legislação, né? A gente é regido por estatuto e uma série de normas. E a maior dificuldade é justamente conseguir conciliar toda a exigência burocrática para que a gente chegue
a acessar todos os direitos. E, principalmente na questão dos vitimados, que existe uma legislação complementar específica e que dá acesso a novos direitos para uns e não dá para outros, e a gente entende que o policial que ele foi vitimado e ficou com sequelas graves necessita realmente de esse amparo para o resto da vida, porque ele deu, não no caso a vida, mas no caso ele deu a saúde dele, ele deu a atividade física dele ali, a integridade física dele. E agora, como ele não pode mais atuar no fronte, ele precisa dessa retaguarda para que ele seja reconhecido, valorizado e apoiado. Lá também a gente trabalha, né, continua a DVP, Diretoria de Veteranos e Pensionistas. A atleta botou aqui assim, coronel, botou assim, meu pai era militar e ficamos eu e minhas irmãs dependentes e somos gratas à DIP também por todo o atendimento. Bacana, isso é muito bacana, isso. Esse reconhecimento, né? Isso, por quê? Porque quando o policial falece, a família permanece vinculada à corporação, porque ele tem a pensão. A família é apoiada pela corporação, pelo Estado, via corporação, e aí tem a ver com o Rio Previdência, recebendo o salário, não, muitas vezes não é integral como o policial recebia, mas bem perto disso para que ela continue sendo sustentada como se vivo o policial estivesse, já que ele prestou um serviço tão importante à nossa sociedade e muitas das vezes até deu sua própria vida muito jovem em combate, no confronto, para que a nossa sociedade esteja um pouco mais em paz. Ó, a Bianca Machado botou, a DIP foi uma escola para mim. A DIP é uma escola para todos os oficiais, de novo, por quê? A Diretoria de Assistência Social e a Diretoria de Nativos e Pensionistas, hoje veteranos e pensionistas, são unidades que são atípicas à unidade que a gente tem de visão para a nossa vida como comando. Porque elas trabalham e o foco é o próprio policial militar e a sua família. E a gente trabalha muito na parte administrativa, e na parte de comando, no confronto, no combate, voltado para a sociedade. E essas duas unidades, elas focam muito na família do policial. Então é um desafio, é um aprendizado, porque foge um pouco aquela expectativa de você estar comandando um batalhão, onde você tem que preparar as operações, estar lidando com o policial, que é uma rotina diferente, você lidar com o policial, você como comandante, e você como comandante lidar com a família do policial, que tem uma reação completamente diferente. Entendeu? E o próximo policial, quando vai para a inatividade, ele já tem uma postura diferente, ele se sente esquecido, abandonado, ele acha que ele não tem mais valor, ele se sente de lado, né? Como se ele não tivesse mais importância. E durante toda a minha gestão, eu sempre tentei dar o máximo de atenção para os meus inativos. Eu entrava na DIP e dava o meu famoso bom dia! As pessoas se assustavam, porque eu não estava acostumada com isso, e muita gente perguntava assim, quem é? Aí o policial que ficava atendendo falava assim, a nossa diretora. Aí eu posso falar com ela? Aí falava, diretora, ele quer falar com a senhora. Eu ia lá, cumprimentava, falava, e o que dava para dar assistência, atenção, claro, a gente está aí para isso. Então, vamos voltar só um pouquinho no assunto da DAS, da DAS. Quando eu conheci a Coronel Aziza, realmente foi um momento muito conturbado, onde os servidores estavam passando por problemas, né, para poder estar recebendo seus proventos. E aí a gente teve uma série de manifestações, e numa dessas manifestações eu fui lá, montei umas tendas, e falei assim, fiz uns panfletos, e cada manifestante puder levar 1 quilo de alimento não perecível e deixar lá, cada um que vier com o seu contra-cheque de servidor e quiser a cesta, a gente vai fazer na hora a cesta lá. Então a gente arrecadou ali 1 tonelada de alimentos, onde nós doamos os alimentos, e o que restou lá, que ainda foi bastante, e a gente ligou para a Coronel Aziza, Coronel, tem como enviar uma viatura aqui para poder levar e tal? O Coronel mandou e terminou de distribuir para os familiares dos policiais, não foi isso, Coronel? Foi. Aí o que acontece?
Eu gostaria, porque nós temos aqui mais de 32 mil seguidores, tá? Aqui é um horário que o pessoal tá chegando do trabalho e tal. Normalmente a pessoa começa a assistir a live mais tarde um pouquinho. Aí o pessoal começa mesmo a assistir ela novamente. Esse é um horário que a pessoa tá chegando do trabalho. E vão poder assistir o que a gente tá falando agora. Você que é empresário, a iniciativa privada é extremamente importante e de grande valia em parceria nesses momentos. E foi de grande valia a parceria que fizemos junto à Firjan, né? Com a doação das 2 doblôs. Eu lembro que a Coronel falou assim: se conseguisse uma Kombi, que não sei o quê, né? Foi alguma dessas tipo. Eu falei assim: a gente pode conseguir uma doblô. Quem sabe você consegue uma doblô? Eu falei: eu não, mas Deus, né? Deus é que dá a palavra. Ainda brinquei com ela assim, isso fui anotando. Né? E assim, foi muito de Deus, foi uma energia muito boa que estava rolando ali, e de repente surgiu essa questão aí da doação, e a Firjan fez a doação das doblôs, o Flávio estava no dia também para poder fazer a entrega, foi através do gabinete, foi bem bacana essa doação deles. Então, assim, iniciativas privadas, empresas, né, eles já estavam colocando a sua frota, né, para leilão, e aí quando entramos em contato, eles liberaram. Aí eu pedi uma doblô, e aí Deus dobrou, deu 2. E a gente aí, Deus dobrou, deu 2, não foi, Coronel? E foi assim, para utilizar mesmo com as famílias dos vitimados, não foi isso? Então, no caso, essas 2 viaturas, a gente chama de viatura, né? Esses 2 carros tinham a finalidade de transportar policiais militares para tratamento de saúde, principalmente aqueles que tinham muita dificuldade de locomoção. E a doblô é uma viatura, um carro que ele tem um dos bancos que consegue adaptar bem a cadeira de rodas. Então, a gente tinha esse tipo de apoio ao policial militar que precisava fazer tratamentos, fisioterapias ou consultas, enfim, situações que ele precisava de um deslocamento que ele ainda não tinha condições de fazer, principalmente no início, quando ele é vitimado e ele se fere, perde às vezes um membro ou a paraplegia, até ele se readaptar e se reestruturar para ter autossuficiência, ele precisa muito desse apoio. E nesse momento foi muito importante. Eu me lembro... Foi em 2016, não foi? Sim, e eu lembro... Foi em 2016. Foi, eu me lembro que a gente fez um evento, porque eu sempre falava, né, nas minhas reuniões com a minha equipe, que o povo atendido pela DAS era muito sofrido. E a gente não tem que ficar só no sofrimento. Então, eu sempre gostei de organizar eventos onde a gente tivesse ações sociais, muita diversão. Eu também adoro. E nós conseguimos realizar, todos os nossos eventos foram realizados através de doações de gêneros, doações de brinquedos, doações de serviços, né, dos mais diversos. O pessoal da Firjan realmente ajudou bastante a gente, botando infláveis, aqueles brinquedos infláveis. Então, a gente sempre proporcionou à família que tem a vida tão sofrida momentos calorosos, momentos de diversão, de alegria, porque isso é muito importante. E você, assim, contrabalançando da dificuldade, eu me lembro de um momento que a gente fez um evento no Educandário e eu mandei fazer um bolo gigantesco. Caiu, mas voltei. Oi? Caiu, mas eu voltei. Voltou, mas acho que todo mundo ouviu. A gente fez um bolo gigantesco e nesse dia a gente tinha uma ação não só para nós, da Polícia Militar, mas para a comunidade ali da área do 16º em Olaria, onde a gente teve a participação de algumas escolas públicas. E aí vieram as crianças e a gente cortando aquele bolo, né, gigantesco para distribuir aquela alegria das crianças, daquela comunidade, né, podendo brincar, podendo estar participando, interagindo com a gente, polícia militar, naquele momento, com filhos de polícia. Eu participei de vários. Isso é maravilhoso. Eu participei de vários. Lembra, também teve o evento junto à Casa da Moeda, que também abriu as portas, né? Levei Coronel Aziza, levei outras pessoas também para poder estar dando palestra dentro da Casa da Moeda e mostrar a importância do respeito aos policiais. A Casa da Moeda também ajudou com doações, foi bem bacana. Os próprios funcionários ajudaram com doações. Então, a galera da iniciativa privada aí, que quiser abraçar, é sempre bom, né? Sim. Eles estão sempre servindo e protegendo a sociedade, por que não ajudar, né? Se você tem aí como ajudar, por que não procurar e ajudar também? São sempre bem-vindos. Esse apoio, essa doação é sempre bem-vindo, né? Essas parcerias,
elas são fundamentais, porque na vida é sempre assim, né? Os dois lados têm que estar atuando, um quando tem mais dá para ter menos. Eu dou uma coisa que o outro não tem, o outro me dá o que tem, e assim a gente vai criando laços, a gente vai tendo, como você colocou. É importante o respeito, a responsabilidade, essa parceria tem que ser frutífera, porque vai ser bom para todos. Ah, isso aí. Pera que tem um testemunho aqui, ó. Esses eventos eu fiz, mas tem outro aqui. A Tessa de Cristo está falando, a Amanda Rocha está falando, minha irmã que faleceu mês passado, bom, meus sentimentos, Amanda, era tetraplégica, né? Várias vezes a DAS nos serviu com essa doblô, levando para o HCPM. Bacana, né? Meus sentimentos aí. Eu fico feliz, né, das doblôs terem realmente terem sido utilizadas de maneira correta. Sim. Também a Coronel Aziza ficava ali, ó, em cima, né, Coronel? Tem que ser, né? Tem que ser. E tem gente falando, eu fui. Tem um monte de gente entrando aqui, gente, não vai dar pra cenar pra todo mundo. O tempo voa, já passou mais de meia hora de bate-papo. E eu não cheguei nem na metade das perguntas, entendeu? Então, vamos pra próxima, hein? Tá. Sabe informar o percentual de mulheres hoje chamadas de FEM na Polícia Militar do Rio de Janeiro? Bom, a gente hoje tem na ativa cerca de 47 mil policiais militares. Ai, que linda! Não. 47 mil como todo, homens e mulheres. Hoje a gente hoje a gente está batendo mais ou menos 4 mil mulheres. Tá, mas ainda tem bem reduzido, mas a gente precisa entender que os concursos, mesmo sendo um quadro único, né, masculino e feminino, mesmo sendo um quadro único, a gente tem nos editais de concursos para a entrada, a gente tem uma limitação. Isso foi necessário e importante porque hoje as mulheres estudam e se dedicam muito mais e estava havendo uma desproporcionalidade na entrada. E realmente a atividade policial militar não é questão de discriminação, é uma questão fisiológica, é uma questão de realmente adaptação no combate, principalmente, né? No enfrentamento, em que o masculino tem uma proposta muito diferente de vida do que o feminino. Se a gente parar para pensar que a mulher é mãe e ela faz muito mais falta, se pensar num e no outro, ela faz muito mais falta até do que o masculino. Mas, quem sabe um dia a gente consegue permitir que abra indiscriminada. Porque não é questão de discriminar. Não é até lógico que a gente ainda vê uma resistência para uma coisa para outra. Mas já foi uma grande conquista, né? Nós já conquistamos muito em pouco tempo, né? A gente entrou, a primeira turma lá de sargentos entrou em 81. A primeira turma de oficiais saiu em 83, né? Entrou em 83, saiu em 85. Aí dá um lapso de tempo, entra a minha turma, né? Então, isso, contar uma historinha aqui, que eu adoro contar uma historinha, né? Eu me lembro que assim que eu saí aspirante em dezembro de 92, em janeiro de 93, eu e mais outras duas amigas fomos designadas para um grupamento que estava sendo criado, que depois virou o Batalhão de Turismo. Na época era Grupamento Especial de Turismo. E a nossa área de atuação era na Zona Sul, Copacabana. E a gente atuava, né, preocupado e com a maior visibilidade para a proteção do turista. Nosso foco era o turista. Então, uma noite eu vi uma situação meio estranha e fui fazer uma abordagem, né? Porque independente de ser o turista ou não, o que aparecesse na frente, a gente ia lá. Quando eu mandei parar, né? Encosta na parede para revistar aquilo tudo. Quando eu olhei, tinha um bar assim, próximo à esquina, eles ouviram a minha voz, saiu todo mundo, ficou todo mundo de braços cruzados esperando eu acabar de fazer o procedimento. Não era nada e tal. Aí quando eu virei assim, todo mundo, é mulher! E aí foi assim, a badalação da noite. Foi um show! Uma mulher fazendo uma abordagem 2h pouca da manhã em plena Copacabana, né? E aí eu fiquei com o apelido na época de Tenente Brabinha, porque depois aconteceu uma outra coisa, né? Que eles acharam que eu era Brabinha. E o meu... Imagina, gente, Brabinha! E aí, anos depois, eu fui comandante do Batalhão de Turismo também. Foi por pouco tempo, mas foi uma experiência maravilhosa, onde eu, de fato, tive contato com o batalhão normal,
típico próprio, né? Porque os demais foram realmente as situações voltadas para a família do policial e para o policial militar. É uma pergunta que está até fora daqui, mas é uma curiosidade minha. Você formou, né, vários policiais militares pelo Cefap, ali em Sulacap, né? Você tem noção de quantos passaram? Então, eu fiz mais. Porque eu tô recebendo um monte de mensagens de WhatsApp aqui dizendo: eu fui formado pela Coronel. Eu fui formado. Eu tô recebendo várias, eu não vou nem comentar, porque é muito, tá entrando aqui pelo WhatsApp. Vou falar um pouquinho. Então, em 2008, eu fui servir no Cefap. Eu fui chefe da divisão de ensino do Cefap, que é a seção mais importante, porque é a seção de formação dos praças, aqueles que fazem o concurso, que vão se formar como soldados que vão trabalhar na rua. E também fui instrutora de diversas turmas. Eu fiz um cálculo aproximado, claro, né, entre soldados, sargentos, subtenentes, tenentes do quadro de administração, deu mais ou menos 7.000 e alguma coisa. Mas, não, isso é pouco. Dentro da nossa realidade, isso é pouco. É muita palestra, muitos encontros e sempre com o mesmo discurso da profissionalização, da integridade do policial, da responsabilidade que ele tem, né, com o juramento dele, de servir e proteger a sociedade, do respeito aos colegas e tudo mais. E foi muito interessante, porque tem uma turma que eu dei uma palestra, era uma turma de meninas. Eu fui chamada pelas oficiais que eram responsáveis por aquela turma, dizendo que elas estavam tendo muita dificuldade de relacionamento em casa, com os maridos e namorados, por conta da adaptação do mundo civil ao mundo militar. E aquilo para mim foi muito emblemático, foi muito positivo, porque eu juntei mais ou menos 400 moças, né, soldadas, né, formação, num auditório, para eu conversar um pouco com elas, para falar disso, né, que elas estavam passando por um momento de transformação, aonde a postura e o comportamento enquanto mulher estava mudando. Porque a gente precisa tomar decisão, a gente precisa ser forte, e a gente acaba sendo uma mulher diferente das mulheres que não optam pela carreira militar. Não é só polícia, mas geral. Porque a gente tem muita decisão. A gente é muito forte, a gente resolve, faz, e não importa quem está do lado, né? O marido, coitado, sofre, né? O namorado sofre. E foi muito bom, porque a gente riu dentro do auditório, a gente chorou dentro do auditório, mas eu sei que foi muito significativo, porque até hoje, quando eu encontro alguma daquelas meninas, em algum lugar que eu esteja, elas olham e falam, Coronel Aziza, aí eu olho assim, nunca lembro, porque eram muitas, já passou muita gente. Aí eu falei, a senhora me ajudou muito, aquela palestra foi maravilhosa. Olha, aquele assunto, lembra? E uma vez encontrou e falou assim, a senhora resolveu a minha vida. Gente, eu não sabia nem quem era a menina. E ela dizer para mim que eu tinha resolvido a vida foi impactante, né? Enfim, ela falou que resolveu a vida porque depois da palestra, de tudo que eu falei, ela então tomou uma decisão do que ela achava como mais importante para ela e foi feliz. Que bom, né? São coisas que vão ficar marcadas, né, na sua trajetória, né? Não foi em vão, né? E você fala com tanto orgulho dessa farda. O que essa farda significa para você? Tudo! Eu nasci dentro do Hospital da Polícia Militar, meu pai é policial militar, graças a Deus meus pais estão vivos, com saúde dentro da medida do possível deles, né? Meu pai tem 82 anos, Coronel Amado, minha mãe, Sueli Saad, tem que falar o nome dela, senão ela fica triste, né? Então, a sua mãe eu conheci. Eu nasci e fui criada dentro da corporação, né? Só que não havia oportunidade das mulheres entrarem, até que um dia meu pai falou, olha, abriu concurso para a polícia. Eu já estava formada, tinha 2 empregos, falei, gente, eu não vou mais entrar. Aí me desentendi, no último dia do vestibular, me desentendi com a minha chefe, fui lá, saí de lá, já fui fazer a inscrição, fiz a prova em silêncio, não contei para ninguém, depois que fui chamada, aí sim. Então, a farda significa para mim meu sustento, minhas experiências, minha fortaleza, minhas emoções boas e ruins. A farda significa tudo. Eu tenho muito orgulho de vestir a minha farda. Tenho orgulho até de ter completado os meus 30 anos, bem como eu completei. Eu acho que quando a gente abraça uma causa, quando a gente se predispõe a trabalhar em alguma coisa,
tem que gostar, né? Sim. É fundamental você gostar do que faz. E já que eu escolhi, eu vou me dedicar de corpo, alma, espírito. Assina embaixo, hein, gente? A Coronel Aziza realmente, ela fazia de corpo e alma mesmo, e já teve relatos, eu sei, eu vi. As pessoas falando que ela foi lá dentro, pegou uma roupa dela e deu para um dos policiais, eu lembro. Ai, a gente tem muita história. Eu sei. Precisaria de anos para contar todas essas histórias. Eu sei. Mas eu sei exatamente de policial que ficou lá na porta porque não tinha para onde ir, daqui eu não saio. E ficou lá sentado, né? E a Coronel Aziza, meu Deus, e agora? Então, assim, foram inusitadas, foram coisas inusitadas que aconteceram, mas que você teve todo um trejeito e todo um carinho de uma mulher forte, guerreira, determinada e com orgulho de fazer o que estava fazendo. Lu, eu acho que se a gente vai fazer uma coisa, tem que ser bem feita. Lógico que os recursos nem sempre estão todos disponíveis. E a criatividade, ela é fundamental, né? E também, assim, de vez em quando é bom você se aventurar, né? Às vezes eu falava algumas coisas, a minha equipe falava assim, a senhora vai fazer isso? Eu falo, pô, mas chefe, a senhora é maluca. Eu falei, não tem importância. Deixa ser, depois que der certo, vocês vão ver que vai todo mundo falar, ótimo, maravilha. Porque se a gente não tiver esse desprendimento, se você ficar muito presa, você fica engessado e você não realiza. E a gente ser criativo e desprendido, né, dessa coisa do com medo, claro, com responsabilidade, dentro das normas, mas a gente pode fazer com a ajuda das pessoas. E trabalhar em equipe, eu gosto de trabalhar em equipe, e eu permito que a minha equipe trabalhe e faça. Né? Eu deixo. E a equipe gosta muito da Coronel Aziza porque eu só ouvi elogios lá dentro e elogios verdadeiros que continuam, mesmo hoje ela não estando mais na DAS, na DAS, as pessoas continuam elogiando, mesmo ela já não estando mais lá. Ai, que saudade da Coronel Aziza. Eu ainda vejo as pessoas comentando. Obrigada. Coronel, falta 15 minutos para acabar o nosso bate-papo. Eu não consegui nem fazer todas as perguntas. Eu quero fazer 2 perguntas. Se pudesse mudar algo na sua trajetória dentro da PEMERGE, mudaria algo ou faria tudo exatamente como fez? Lu, eu duvido que eu, Aziza, com a minha personalidade, faria tudo como eu fiz. Porém, o direcionamento e a minha conduta, com certeza, seria a mesma, que é ajudar, assistir, proteger, considerar respeito. Eu acho e acredito que a minha trajetória, ela fluiu bem também pelo respeito que eu sempre tive às pessoas, né? E a responsabilidade do que me cabia. O que estava na minha alçada, que eu podia fazer, eu fazia. O que não era possível, a gente não faz, mas tenta orientar para que seja feito da melhor forma possível. Então, claro que eu faria coisas diferentes, mas também a espinha dorsal principal, eu tenho certeza. Eu fiz, eu realizei e foi muito positivo. Talvez, para quem não tenha precisado, né, eu tenha passado em vão. Aziza lá, tal. Mas eu tenho certeza que para aqueles que usufruíram, que precisaram e que nós estávamos ali e que a gente apoiou e deu o que pôde dar, eu tenho certeza que para essas pessoas a gente fez muita diferença. Para quem... Coronel, não para de entrar mensagem. Gente, me desculpa, eu não posso... Mauro Moreira botou a Coronel Aziza sempre foi essa profissional exemplar e o mau humor não faz parte dela. Sempre está feliz e muito proativa na causa da Polícia Militar. Tem muita gente mandando coraçãozinho, ó. Luiz Costa botou, parabéns, Coronel Aziza, você é um exemplo para todas as policiais femininas da PM. E Giovana Beatriz botou, parabeniza a Coronel Aziza por ser uma pessoa mais que especial, inclusive para nós mães de crianças especiais na DAS. Mesmo, Coronel, para finalizar... Ô, Lu, mesmo que eu precisava dar uma bronca nelas, porque às vezes elas viam, calma aí, pessoal. Então a gente... Mas sempre com muito carinho. Eu penso que o fato de ser muito carinhosa tenha ajudado muito nesse momento na DAS, porque é necessário que essas famílias elas se sintam acolhidas, sabe? É importante... É a mamãe águia. Acolhidas, né, queridas? É isso. Coronel, para a gente finalizar,
eu sei que você está no momento com algumas coisas aí chegando, algumas novidades. Eu gostaria que você falasse um pouquinho das perspectivas e do que está chegando, do que você está se envolvendo no momento. Conta um pouquinho. Vou contar um pouquinho. Então, como a gente fez um bom trabalho com a questão dos policiais vitimados, a gente está ainda trabalhando em cima disso. Agora, não mais dentro da corporação, e sim através de uma associação, que chama Associação Beneficente Heróis do Rio, onde a intenção da associação, a proposta da associação é trazer um suporte, né? É uma extensão da DAS com um braço um pouco maior. Então, a gente está finalizando, né, a página dessa associação, finalizando tudo que envolve a parte administrativa da associação, produtos que serão oferecidos para a família para o policial e sua família serem melhor assistidos, terem mais amparos que não dependam da questão do governo, né, que dependa até mesmo dele, porque vai se associar e vai usufruir do que a associação vai estar disponibilizando. Então, é a Associação Beneficente Heróis do Rio, que foi criada, né, pelo Coronel Cajueiro, que me sucedeu na diretoria e que veio com um trabalho, deu continuidade muito forte no trabalho com os vitimados. E a gente pretende continuar, porque independe disso de eu estar na ativa ou não. E como eu gosto de ajudar as pessoas, eu entendo que isso é muito importante para mim e para aqueles que estão sendo ajudados, a gente não pode parar. Estamos um pouco devagar por conta da situação atual que vivemos. Mas creio que até setembro, outubro, daqui a pouco a gente vai conseguir realmente voltar a uma rotina, mas a palavra de ordem vai ser, e cada vez mais, a solidariedade. E a solidariedade não é só você dar uma comida, dar uma água para alguém. A solidariedade vai muito além. É você orientar, tratar com respeito, com carinho. Porque, assim, até quando a gente passa na rua, eu também, na vida civil, eu também faço, né, uma atividade num projeto, entrei recentemente no projeto Ajudo Como Dá. E a gente tem distribuído quentinhas, água, que bacana, né, de material de higiene também para a população de rua. E tem sido uma experiência maravilhosa. Por quê? Porque a gente vê a necessidade. Mas falar também, perguntar para a pessoa antes de entregar a quentinha, tá tudo bem? Você tá bem? Ela pode até não estar. Mas ela olha, abre um sorriso e fala, tá, obrigada. E aí a gente diz aqui também, obrigada. Porque é uma troca de energia muito positiva. E que nos faz viver. Isso é o verdadeiro amor, né? Sim! Amar e perdoar são duas palavras-chave para esse momento. A gente tem que perdoar. Eu ia te pedir palavras-chave para finalizar e você já. Amar e perdoar, adorei, eu adorei. Difícil, não é fácil, não, é difícil, mas a gente perdoa e a gente ama. E aí a gente fica bem, a gente fica melhor. Porque quando você perdoa, o perdão é seu. Sim. É como se pegasse a mochila, abrisse a mochila e tirasse todas as pedras que pesam naquela mochila. Né? Perfeito. E o amor é quando você realmente... Se você está pleno de amor, você distribui o amor. Minha mãe adora isso. Ela vive distribuindo amor para todo mundo, né? Ah, sua mãe é maravilhosa. É uma figura única, né? Eu adoro sua mãe. Achei ela maravilhosa. Ela tem uma energia também, assim, alto astral. Não é à toa que você é filha da sua mãe. Meu pai é mais quietinho, mas também é do bem. Mas a sua mãe não tem, figura única, não tem como. Coronel, para a gente finalizar, infelizmente a live faltam 8 minutinhos, né? Eu gostaria de agradecer, né, a cada um que está aqui conosco, assistindo através da live, Luciane Santiago RJ, através do nosso Facebook, muito obrigada aí pela audiência, o Facebook da Rádio Estúdio Mix RJ. Quem está nos ouvindo também através do site www.radioestudiomixrj.com, também agradecemos aí vocês. E gostaria de agradecer a Coronel Aziza aí por estar trazendo essa energia maravilhosa, essa experiência, né? E queria dizer, Coronel, sempre que você precisar, tem aqui uma amiga, sabe que sempre poderá contar comigo.
pensa em mim, liga pra mim e eu vou estar lá pra te ajudar. Pode ter certeza que eu vou estar sempre à disposição. Com certeza. Chore por mim. Sorrir, né? Sorrir sempre. Um sorriso sempre cai bem, né? Olha, muito obrigada pela oportunidade, pelo carinho, por ter lembrado de mim. Agradeço a todos que participaram junto conosco. Eu distribuí, mandei para todo mundo falou que ia assistir. A gente entende aqueles que não puderam, mas o mais importante é que a gente. E como eu falei, a gente precisa amar, porque o amor é um sentimento que motiva e que faz a gente fazer. E a gente faz a diferença com isso. Então, foi muito bom, muito positivo. Obrigada a Deus, que Ele sempre nos abençoe e nos proteja. E que a gente tenha força, fé para continuar a nossa caminhada. Porque isso é... E é isso. Um beijo Muito obrigada. de todo mundo. Felicidades e boas lives! Até, Coronel. Até a próxima. Beijo. Para você que acompanha rápido, falando com o Luciano Santiago, confira, vai ser um prazer ter você conosco. Não é mesmo, Luciano? Bem.